Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Bortolato e a gente vai ter um tempinho aí de 30 minutos para a gente bater um papinho. Eu sou engenheiro de vendas na McAfee, né? Eu trabalho com a vertical de telecom, trabalho com a vertical de finanças e falo bastante desse novo movimento aí de nuvens que a gente está vendo, né? Transformação digital, a famosa cloudificação aí de tanto produtos quanto serviços. Com a gente aqui é um prazer ter o Gustavo. Ele vai falar um pouquinho aí sobre também o trabalho dele aí, o que ele apoia a gente como um parceiro extremamente importante no Brasil aqui. Obrigado, Bortolato. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Eu espero contribuir com informações sobre as inteligências de ameaças e como aproveitar melhor aí os nossos recursos de segurança para garantir uma segurança efetiva aí dentro desse nosso novo mundo digital. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem e após a nossa apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas no nosso stand virtual. Então, já deixo aqui o convite a todos para que participem ao final da nossa apresentação, que também será feito um sorteio. Tá? Então, no final da apresentação, eu dou um pouco mais de detalhes sobre isso. Tá, legal, obrigado, Gustavo, isso aí. A gente vai estar lá no final para responder, para conversar. Quem quiser conhecer um pouco mais do produto, de repente, olhar, marcar uma demo, ou falar um pouquinho de tecnologia, né? Eu e o Gustavo, a gente vai estar disponível para vocês. E falando um pouquinho, né, Gustavo, do título, acho que é legal a gente contextualizar o que nós vamos conversar hoje, né? Então, a gente tem aqui proteção contra ataques cibernéticos e inteligência de ameaças. Estão no radar, e é legal porque a gente consegue, com esse título, pegar e abranger duas coisas diferentes, mas que são, na verdade, extremamente importantes juntas, né? Que é o ataque e a sua inteligência, ou seja, o que aconteceu e o que poderia acontecer se eu não tivesse, né? Ou se eu tivesse uma proteção, uma proatividade melhor dentro do que está acontecendo no cenário, campanhas, etc. Então, eu acho que o grande foco de hoje é esse, a gente entender, né, o que a gente tem de proteção e quais as inteligências que a gente pode usar e serviços que tem à disposição. Mais uma vez, vou tentar falar um pouquinho de tecnologia como um todo, mas vai ser difícil não entrar em alguns tópicos de produto, né? Mas a ideia, de novo, aqui é deixar um pouco mais aberto e abrangente, né? Falando em serviço, falando em tecnologia, falando em produtos. O que a gente tem voltado para esse título, assim, né? A McAfee, ela tem uma linha de produtos, um portfólio muito grande, e esse portfólio ele está sendo todinho construído na sua solução de nuvem. Isso é legal porque a gente acaba tendo, né, dois mundos diferentes hoje coexistindo, né? Tudo que está na premissa que é antigo, que a gente chama de legado, e tudo que vai ser ou que está sendo novo, que é tudo que está em nuvem ou cloudificado. Quando você pega uma tecnologia dessa antiga e acaba migrando, né, as is, as coisas acabam não funcionando muito bem, né? Então, o que a gente está fazendo dentro da McAfee é tentando arquitetar tudo isso de uma maneira nova, nascendo na nuvem, pensando na nuvem, mas sem perder, obviamente, as suas qualidades que existiam na premissa, né? Isso é um desafio, né, Gustavo? Porque a gente acaba mudando um pouquinho o jeito de olhar as tecnologias. E aí, o que nós temos para fechar essa pequena introdução? O CE. O CE é uma sigla que a McAfee criou, que chama-se Borda de Nuvem Unificada, né, ou centralizada, é a Unified Cloud Edge. Então, esse UCE, ele é um produto barra portfólio, né, onde ele engloba tudo que hoje um usuário precisa para ser seguro, né, estando tanto em home office quanto em premissa, né? Então, você pode seguir um modelo híbrido, e você pode seguir um modelo full remoto, que eu acho que hoje também é uma tendência, né? De você ter o pessoal trabalhando aí remoto, e eu acho que você, Gustavo, deve estar vendo bastante isso na questão de serviço também, de crescimento, de ameaças e vazamento. Como que você vê um pouquinho desse shift aí de premissa para a nuvem?
Então, Bortolato, eu acho que o que está chamando bastante atenção é como que a gente olha os ataques cibernéticos dentro desse mundo de trabalho remoto, né? Eu queria, na verdade, até devolver a pergunta para você e entender melhor como que essa plataforma do UCE traz proteções efetivas contra ataques cibernéticos avançados, né? Visto que existe um aumento muito significativo em relação a isso. Legal, obrigado. Então, assim, como você disse, é uma plataforma, né? E o que é importante hoje a gente ter, né? Se vocês olharem aqui a nossa tela, você vê que ele está no centro, né? E ele tem uma porção de vetores. Então, assim, você está em casa, trabalhando, o que você tem que se preocupar? O que o meu usuário está fazendo em casa sem eu olhar, né? Sem estar dentro do meu castelo que a gente tinha, né? Que era a nossa rede controlada, a nossa rede desmilitarizada, enfim, todos os controles que existiam. A gente tem o problema da web e Shadow IT, que já é comum, conhecido, muita aplicação em nuvem, SaaS e IaaS, PaaS crescendo exponencialmente sem parar, e cada dia coisas novas, né? E as aplicações privadas. E aí tem uma coisa muito legal que a gente vai entrar também, que está dentro dessa oferta, dentro desse produto portfólio, que é o ZTNA. Então, por isso que eu falo que é legal a gente olhar esse produto como uma borda de segurança segura mesmo, né? De unificada, desculpa, uma borda de segurança unificada. E você pensar que meu usuário pode navegar, ele pode acessar um Office 365 e também pode acessar as minhas aplicações internas que eu não quero publicar, mas que eu também não quero mais ter o custo operacional de uma VPN, de um link, de um MPLS, né? Eu quero usar a infraestrutura do próprio usuário, do link de telefonia que ele tenha, qualquer, de internet, para se beneficiar das minhas infraestruturas que eu tenho para ele. Então, tem uma coisa também legal que pouca gente fala, isso, de novo, tecnologia, não estou nem falando de McAfee, né? Quando você transforma tudo isso em ZTNA, em CASB, né, em proxy web, você tem um custo operacional muito menor no final do dia, né? Tanto com o pessoal quanto com produtos. Porque o custo do SaaS, ele está incluso todas essas particularidades, problemas. Você pode ter, por exemplo, uptime, downtime, você não precisa se preocupar mais, né? Não sou eu que cuido da infra, eu quero acessar o meu serviço. Como que isso vai crescer? Como isso vai diminuir do lado do back-end dos fornecedores? É para isso que a gente paga a conta. Então, abusem desse novo modelo, né, de as a service também. E aí, falando um pouquinho, né, do que você perguntou de ameaças, eu tenho aqui uma coisa legal que ele fala aqui de proteção contra ataques sofisticados, que é o que a gente tem hoje, né? A gente não tem mais simplesmente aquela assinatura que eu olho e está tudo bem. E o que eu queria falar, né, também, um pouquinho passando, né, dessa arquitetura do CE, que é baseada no framework SASE. Vocês conhecem aí melhor que a gente o que o framework SASE faz, o que o Gartner pediu, e vocês verem que bater o olho nessa arquitetura que a McAfee montou de produtos, você vai ver que ela está paralela ao SASE, né? E tudo isso faz, né, de novo a pergunta, voltando às perguntas, o aumento desse mal e as ameaças sofisticadas que isso a gente vê hoje, principalmente a questão de ransom, né, que está muito grande hoje, né? Então, sequestro de dado, exfiltração de dado é o problema maior, eu acredito, porque indisponibilidade por malware, ok, eu tenho backup, eu tenho, sei lá, muitas máquinas, né? Agora, o meu dado é o meu valor, né? O valor da empresa. Então, a gente tem, né, essas implicações todas, né, para a gente trabalhar. E isso... O Bortolato, deixa eu só desculpa te interromper, mas deixa eu chamar a atenção aí nesse slide que tem uma informação interessante que é o Cloud Data Exfiltration. Certo. A gente tem visto muitos grandes vazamentos de dados acontecendo, né? E eu acho que na sua grande maioria eles têm acontecido em nuvens, né? Através de storages que estão hospedados na nuvem, como S3 buckets, etc. E também em APIs mal configuradas, né? Que não tem o devido permissionamento, enfim, uma configuração que não está bem estabelecida.
Eu acho que é importante a gente mostrar nesse slide a importância de ter uma proteção, ou, na verdade, uma estratégia de proteção de dados que vai do dispositivo, que está dentro do, antigamente, escritório, e agora ele está dentro das casas das pessoas, até a nuvem, né? E a gente abranger melhor essa estratégia, porque antigamente existia muito essa questão do DLP, que era, ou da proteção contra um vazamento de informação, que estava muito voltado para o uso dos dispositivos dentro dos escritórios. Então, eu acho que é legal a gente trazer essa informação que é necessário ter essa estratégia mais abrangente, né, que vai desde o dispositivo até a nuvem. Perfeito, legal. Pegando essa ideia que você trouxe, tem uma outra coisa muito importante que me veio à cabeça, né? Quando eu falo em nuvem, né, você até comparou, né, o que eu tinha dispositivo de proteção de DLP dentro da minha empresa, da minha casa, do meu on-prem. O maior erro, não sei se erro é a palavra, mas acho que o maior engano que a gente tem hoje, né, no mercado é transformar de novo, tentar trazer isso para a nuvem. E a nuvem, ela é uma grande camada de proteções. Eu não tenho como aplicar o mesmo. Eu não tenho como ter silos mais de proteção de dados, né, como eu tinha antes. Eu não tenho mais como ter um DLP onde eu controle todas as saídas porque o usuário está sentado no escritório. Então, a resposta para essa filtração de dados hoje, como você falou, do dispositivo até a nuvem, requer também uma estratégia em camadas. Eu não vejo de outra maneira por enquanto, né? A nuvem, ela trouxe benefícios, sim, mas ela também não é mágica, né, Gustavo? Ela não consegue, a gente não consegue ter um produto mágico que olhe para todas as saídas de nuvem que eu possa ter, com o meu usuário sentado, por exemplo, numa padaria, né, no interior de São Paulo, na praia ou no Rio de Janeiro, e saber qual link ele está usando. Então, assim, a gente tem desafios. E aí, para esses desafios, eu acho que a gente pode mostrar esse slide que é muito legal, que é a necessidade desse vetor unificado, né, desse device to cloud. E isso faz com que o meu usuário que está no centro, ele tenha essa proteção de dados, e de novo, né, vocês se perguntam, mas pô, a gente não está falando de ameaças? Então não esqueçam, ameaças também é voltado ao dado, né, exfiltração, ao ransom, tudo isso está ligado, né, ao que é a ameaça à minha corporação e como eu posso me precaver, me prevenir dessas ameaças. Então, por exemplo, você falou de exfiltração. Onde ela acontece, né? SaaS é Office 365 ou Google Workspace. A gente tem e-mail como um grande vetor ainda. Parece que não, mas em pesquisas recentes a gente vê que o e-mail é um grande vetor. E a grande preocupação dos usuários mais avançados é que, quando eles percebem que eles estão navegando no ambiente controlado de Office, de Google, de Salesforce e de web, o que ele vai fazer? Ele vai tentar o famoso pendrive. Apesar disso ter já também caído um pouco em desuso, mas o que ele pensa? Pô, vou pegar, vou copiar tudo aqui e vou levar para minha máquina, né? Particular, por exemplo. Então, esse DLP, quando a gente tem esse vetor do device to cloud, e isso é importante de novo, porque imagine o seguinte, você vai ter a proteção em camadas de uma única gama de produtos, numa única ferramenta, né? E todas elas, elas compartilham a mesma classificação de dados, ou seja, o que eu quero proteger? Eu quero proteger aqui uma classificação de dados de LGPD com CPF, CNPJ, RG, enfim, qualquer PII que você possa ter dentro da lei. E você vai passar e participar, né, por camadas de rede, de e-mail, de serviços sancionados, de aplicações web, de aplicações em alto risco, de IaaS, que você falou do bucket, né? Posso proteger o meu bucket com a mesma tecnologia que eu protejo, por exemplo, o meu device? Sim, sem problema nenhum. Isso é o CE, isso é a unificação do que você tem em nuvem, né? Então, você consegue ter, né, o dispositivo protegido, né? E aqui, ó, se você olhar um pouquinho, eu vou colocar agora um pouquinho de produtos mesmo, né? Então, o device, você vai ter um agentezinho de DLP lá, que é o mesmo agente que faz a comunicação com a nuvem, faz a rota, enfim, é um agente único, né? No e-mail, o CASB vai olhar.
e vai falar para você, ó, não pode passar isso, não pode receber isso. E no caso, eu acho que tem o maior das, vamos dizer assim, acho que a joia da coroa, que é o que você falou de compartilhamento de nuvem para nuvem, que também o pessoal esquece. O pessoal fala, mas eu tenho DLP já no meu proxy, eu faço isso via ICAP. Pô, ICAP é coisa antiga. ICAP não serve mais. Por quê? Porque o usuário entra no Office, cria algum documento e compartilha com você, o Rafael compartilhando com o Gustavo. Isso nasceu aonde? Na nuvem. Proxy não olhou. Para isso, eu tenho um controle de colaboração de documentos em tempo real, único. Então, se você criar um documento agora, botão direito, compartilhar com o Rafael, e ele está numa política de blacklist de compartilhamento porque não é da sua corporação, eu não deixo esse documento sair. Melhor, não tem downtime, não precisa se preocupar com aquele mito de a API é lenta, API não. Uma API boa, bem feita, bem construída, ela é rápida. Então, a solução para tudo não é o gateway em linha. Ele é mais uma camada do que a gente vem falando, né? Dessa miríade de coisas que a gente tem de DLP, endpoint, CASB, né? E aí tem também a questão dos buckets, né? A gente tem postura de segurança integrada. Isso, e aí o que é legal, o bucket você consegue olhar não só a parte de DLP, mas também a parte de malware, né? E aí, quando a gente for falar um pouquinho aí, né, da parte de malware, eu vou pedir também a sua ajuda para a gente debater numa coisa que é bem legal, que tem tudo a ver, que é, né, além de colocar o usuário em foco, a gente olhar também o malware em camadas. E eu gosto muito dessa abordagem, né? E isso é muito legal porque a gente tem, né? O que a gente tem de malware hoje? Zero Day bastante, né? A gente tem bastante coisa conhecida. E como que eu trabalho isso dentro do motor da McAfee quando você, por exemplo, tem um bucket ou quando você está navegando no nosso proxy, né? No nosso CASB, então você está lá, acessou um site malicioso. Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. A gente tem um serviço de reputação, onde a gente olha aquele arquivo e fala, né? Eu estou usando alguns exemplos, né? E fala se ele é bom, se ele não é bom. Sim. A gente tem uma rede de inteligências, né? Que cuida desses hashes todos que estão espalhados pelo mundo, que é uma rede de inteligência proativa também, que me fala, olha, isso aqui não é legal, toma cuidado. A gente tem um motor de antivírus, que a McAfee, né? Todo mundo conhece, ela surgiu por causa do antivírus. E depois desses filtros todos tradicionais, você ainda cai, né, num possível cenário de emulação de sandbox, onde esses filtros todos não condenam esse artefato, mas eu acho que ele tem alguma coisinha lá, uma pulga atrás da orelha. O que eu faço? Eu emulo esse dentro da minha nuvem, e se porventura, né, isso eu estou falando de 99% dos casos, né? E aquele 1% que eu preciso realmente de uma sandbox completa, de uma sandbox que estoure, analise, me dê um relatório, que seja interativa, eu consigo? Consegue. Você também consegue mandar para a nossa sandbox para que esse artefato seja, né, de novo, vamos imaginar que 0,5% a 1% de toda a volumetria de artefatos passem por essa sandbox, para passar por tudo isso. Feito isso, esse tráfego ele é permitido. Legal, então inspecionei tudo isso contra malware. E além de tudo, aí sim eu vou começar a aplicar o quê? Nesse tráfego que eu sei que está limpo. O DLP, né, que a gente acabou de falar. A restrição dos tenants, porque ele não pode, por exemplo, ir ou entrar ou sair de um tenant que não seja o nosso, da corporação, né? E controle de atividade. Muito importante também. Por que o controle de atividade? O segredo todo da nuvem, além de camadas, é a granularidade, né? Então, eu tenho, por exemplo, como acessar um website qualquer, Twitter, por exemplo, mas não permitir upload. Então, eu estou dando ao meu usuário meio de se informar, de ler, mas também me protegendo e protegendo o meu business, né? Legal. Bortolato, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, você tem comentado bastante em relação a diversas camadas de proteção, e eu entendo que esse é um dos grandes pontos dessa solução, dessa plataforma, é você possuir diversas camadas. Você falou de reputação, você falou de antivírus, emulação, etc.
Dentro dessas camadas, a gente pode considerar que a McAfee trata as ameaças de dia zero e os sites maliciosos que acontecem diariamente? Legal, você vê, excelente pergunta, né? É o que a gente olha você olha isso tudo, né? Eu entendi onde você quer chegar. Reputação, GTI, você fala, pô, mas aí o que não está reputado ainda? O que aquilo que eu não conheço, né? Exato. E aí o que é legal? Pensem nesse motor que eu estou mostrando, é um motor único. E aí o que a gente introduziu para ajudar, né? Além de você ter uma emulação para dia zero e você se precaver de uma maneira muito eficaz e com eu acho que intrusividade menor para o meu usuário, ou seja, eu não vou dar um bloco, não vou fazer nada. É o isolamento remoto de browser. Porque o isolamento remoto de browser é uma coisa que já existia no passado, mas ele era uma tecnologia de silo também. Ele não estava integrado em nada, né? E agora, o que a gente fez? A gente colocou o isolamento remoto de browser como mais uma camada dentro dos meus filtros. Eu não coloquei ele como serviço apartado. Então, hoje, o dado passa pelos meus filtros, todos, e mesmo depois de todos esses filtros, se eu ainda falar, olha, se os motores falarem, olha, a gente olhou, emulou e tal, mas esse website, eu não conheço ele. Ele me oferta algum risco, eu não consegui reputar esse cara ainda, né? Eu tô com a pulga atrás da orelha. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear? Passada disso, né? Bloqueia tudo que você não conhece. E aí você tinha problemas de usabilidade, usuário insatisfeito, aquela coisa do passado que o cara que cuidava do proxy na empresa era mal visto, ninguém almoçava com o camarada, né? Quem cuidava de Fire Proxy, né? Ninguém era amigo do cara. Você lembra disso? Ninguém era amigo do profissional. É. O que a gente faz agora? A gente muda essa história. A gente traz essa área cinza de volta para o jogo, colocando isolamento remoto de browser. Então, deixa o usuário acessar. Deixa ele olhar o site. Só que, na verdade, esse site não está sendo renderizado no computador dele. Está sendo renderizado aonde? Na minha nuvem da McAfee. Então, o que ele está vendo? Simplesmente um vídeo. Simplesmente uma imagem. Né? Então, qualquer possível malware, script malicioso, drive-by download, renderização de página escondida, tudo isso vai ficar onde? Com a gente. E ele vai só olhar o que ele tem que ver. Formulário. Imagina que esse site é um phishing scan, por exemplo, e aí ele vai começar a pedir dados. Tem importância, por quê? Porque ele não está no site, ele não vai conseguir, né, vazar dados, por exemplo, né? Então, o isolamento remoto de browser, você vê um caso legal que ele usa também, que me perguntaram esses dias, como eu protejo o WebSocket? O WebSocket é um protocolo que ninguém consegue olhar, porque ele tem uma chave criptográfica randômica que ninguém sabe e troca a cada comunicação. Então, você não consegue olhar. O que você consegue fazer é permitir ou bloquear. Isso adianta? Não. O que você faz com ele? Você vem aqui e tem uma funcionalidade chamada Full Isolation. O que você faz? Olha, tudo que é site WebSocket, eu vou colocar numa lista de Full Isolation. O que ele faz? Isola tudo que é WebSocket. E lá você consegue controlar Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, que é copy and paste. Eu consigo controlar upload e download. Né? Então eu consigo, além de ter o isolamento, olha onde eu estou chegando, hein? Eu estou aplicando granularidade num site isolado. Também, Gustavo, vou te falar, dessa maneira eu nunca vi ninguém fazendo. Com essa engrenagem toda. Eu acho que é um conceito que, ao invés de você restringir acesso, você garante que a navegação do usuário está segura. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, né? Em tempos de hoje, a gente restringir acesso é até falar um pouco, talvez, em censura ou algo nesse sentido, mas esse conceito de você garantir que o usuário esteja navegando de forma segura é sensacional. A restrição não é bem vista pelo próprio usuário, ele se sente, né? Pô, por que eu não posso ver? Por que eu não posso? Então, a gente está falando também de produtividade, né? E aí, pegando o gancho dessa questão de malware, de produtividade, de isolamento, dia zero, eu trago agora um problema para você também falar um pouquinho, que é o seguinte, eu estou pronto para as ameaças, né? Como que eu consigo hoje priorizar essas ameaças, né? O que está em risco, né? Eu estou suscetível, por exemplo, a uma campanha que eu não conheço, Gustavo? Eu não sei como que está o meu ambiente, por exemplo, o que está acontecendo no mundo,
Por exemplo, que eu preciso mudar alguma coisa, minhas políticas estão legais, então eu queria trazer para você esses problemas né, como que eu posso ser um pouco mais proativo aí, o que que você tem de visão e nesse sentido, principalmente também porque é uma área de serviço muito bacana, né, que tem Sim, sem essa dúvidas. questão aí da McAfee, do Insights, e eu convido você para explicar um pouquinho para a gente aí esse lado. Na verdade, eu acho muito bacana essa abordagem e essa apresentação desse serviço, porque inteligência hoje conta bastante, principalmente baseado nos últimos ataques que a gente viu recentemente. Se a gente tem a capacidade de prever eventuais etapas do ataque, a gente está um passo à frente, né? Então, eu entendo que você ter um serviço de inteligência de ameaças é primordial. Para finalizar aqui um pouquinho, né, do que a gente tem de prêmios, a gente está muito bem posicionado no Gartner, né, como líder. A gente passou por uma avaliação técnica também do Gartner, onde a gente teve o maior score de itens técnicos mesmo, né, de funcionalidades técnicas do nosso produto. Então, assim, é uma solução realmente que é muito flexível, abrangente, e vale a pena vocês conhecerem. Obrigado aqui da McAfee, desculpem o tempo, desculpem a correria. Vou passar para o Gustavo, ele tem alguns recados para vocês. E depois, no perguntas e respostas, eu passo o meu e-mail e o Gustavo passa o dele. A gente vai passar os contatos para vocês todos que estiverem interessados em bater um papo com a gente. Legal. Cara, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês, né, de toda a nossa audiência, em especial aí a organização do Mindsec, a McAfee, pelo convite. Eu acredito que aqui nós tivemos uma ótima oportunidade de debater sobre alguns desafios, né, de trazer segurança e inteligência para o nosso novo mundo digital. Então, eu gostaria aqui de agradecer e também de expressar aqui que sempre contem com a NetSafe como o seu parceiro de cibersegurança, né? Ressaltando também, queria reforçar aqui o convite, né, a todos a visitarem o nosso stand virtual. Estaremos lá, eu e o Bortolato, para eventuais dúvidas. Então, faremos uma sessão de perguntas e respostas. E também faremos uma realização de um sorteio, onde vai ser premiado aí, o sorteio vai ser de um iPhone 12 e de um Apple TV 4K. Então, convido a todos a participarem do nosso stand virtual, fazerem as perguntas e também fazer o registro para que participe do sorteio. Tá? Então, aguardo todos por lá. Muito obrigado e até lá. Obrigado, gente. Gustavo, eu quero participar do sorteio. Eu quero esse iPhone 12 para mim. Eu também. Tchau, gente. Obrigado. Nos vemos lá. Obrigado, pessoal. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Até mais. Falou.